Muito boa tarde, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui neste nosso canal Espírita, de pequenas palestras espíritas. Meus irmãos, suicidei. E agora? O que eu faço? Eu não morri. Suicidei, mas não morri. Essa é uma pergunta que apenas quem cometeu aquele ato extremo contra a vida pode fazer. E com certeza ele faz essa pergunta numa situação muito difícil, em maus lençóis, eu diria, quando já é tarde demais. Suicidou, mas não morreu. Está do lado de lá com todos os problemas que o afligiam aqui e que o levaram a esse ato extremo. E bem mais agravado, porque agora pesa sobre ele a responsabilidade pelo ato extremo de tirar a própria vida. O ato de extremo desrespeito ao Criador. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa questão, suicídio. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a vocês para não perder o costume. Se inscrevam no canal, deem like, comentem e compartilhem o máximo que puderem para ajudar o canal a crescer, principalmente para que o maior número de pessoas tomem conhecimento dessa questão angustiosa no momento da humanidade, do planeta, que é o suicídio. Dizem que mais de 700 mil pessoas estão suicidando por ano. Isso é um absurdo, hein, minha gente? Há quantos anos mais de 700 mil pessoas estão suicidando? É um assunto tão assim empolgante e tão preocupante que em 1857 Kardec fez essa pergunta ao Espírito da Verdade. Na pergunta 943 se perguntou assim: de onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera em certos indivíduos? Porque normalmente o suicídio, antes do suicídio vem essa tristeza, ele é precedido de uma tristeza, de uma depressão, de uma situação angustiosa que o indivíduo está passando, e isso o leva ao suicídio. Prestem bem atenção, preste bastante atenção se na sua casa tem alguém nessa situação, ou se você está nessa situação. Então a pergunta foi essa, né? E o Espírito de Verdade respondeu assim, ó: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Ora, ociosidade ela é comum tanto em rico como em pobre. Quem vê pobre preguiçoso e vê rico, muito rico preguiçoso, vivendo só de rendas, sem mais nada. Não é assim? Então aí é a ociosidade. Em ambas essas pessoas, tanto o pobre como o rico, que está vítima do ócio, também não tem fé. Porque quem tem fé sabe que está aqui na Terra para progredir, para evoluir. E isso implica em trabalho. Muito trabalho, sobretudo consigo mesmo, né? Muita luta, sobretudo consigo mesmo, né? Ninguém pode evoluir prescindindo da luta para mudar tudo que tem de ruim dentro de si, para expungir da sua mente tudo de ruim. E aqui diz também da saciedade. A saciedade é só para rico, né? Porque pobre não está saciado com nada, falta tudo para o pobre. O rico tem tudo. Não estamos aqui criticando quem é rico não, minha gente? Só estamos falando aqui a resposta que o Espírito da Verdade deu. Quem suicida, ou melhor, quem entra em desgosto profundo com a vida, que fatalmente o leva ao suicídio, é uma pessoa ociosa, de pouca ou nenhuma fé, e também, no caso aí, o rico é que tem muito. Quem tem muitas vezes não dá valor ao que tem. Vem com tanta facilidade, não é mesmo? E aquele que nada tem e que entra em depressão, em tristeza, porque nada tem, falta nele também o componente da fé. A fé em Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé no Criador, o Senhor da vida, aquele que é a causa primária de todas as coisas. E tem mais um complemento aqui. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões natural, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Então o que quer dizer isso aí? Se você tem uma inteligência natural, uma aptidão natural para certas coisas, se você tem um trabalho, principalmente um trabalho do qual você gosta de realizar, a vida passa tão rapidamente. Entendeu isso? Então, a pessoa que tem isso consigo, a vida não é árida, não é difícil para ele.
ele dificilmente entra em depressão, entra em desgosto profundo, porque ele está trabalhando. O trabalho, meus irmãos, tira qualquer um dessa situação de desgosto pela vida. Seja um multimilionário ou o mais pobre dos operários, que tem que lutar pelo pão de cada dia, mínimo na mesa. Quando ele trabalha com gosto, feliz com o que está fazendo, podem ter certeza, ou melhor, todos nós podemos ter a certeza de que ele não sofre. A vida não lhe é penosa. E muitas das vezes o rico ocioso, a vida se torna um fardo para ele, ao ponto dele também não levar, perder todo o respeito com a vida, perder todo o respeito com o Criador. E muitas das vezes caminha também com muita tranquilidade para o suicídio, né? Diz aqui, ó, ele, o que trabalha, suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então ele trabalha tranquilo, até com confiança de que algo no futuro bem melhor há de vir para ele. Ele tem a certeza disso. Às vezes está trabalhando, lutando para conseguir o mínimo. Ele tem a certeza, meu Deus, a vida não é só isso. Não é só isso que o Senhor reservou para mim. Eu tenho certeza que algo melhor haverá de me acontecer. E trabalha alegre e feliz. E o rico, que tem tudo e não precisa de nada, por que ele entra também nesses estados de desgosto profundo, melancolia profunda? É porque não trabalha também. Às vezes põe os outros para trabalhar, mas não trabalha. Não trabalha em nada, e principalmente aquele trabalho íntimo, de melhoria íntima. Tá? Para tirar de si a vaidade, o orgulho, a arrogância, a prepotência, o desrespeito, o racismo, enfim, tudo de ruim que qualquer um pode ter dentro de si. Isso não é privilégio só de rico, não. Já vi muito pobre também que é racista, né? Mas quem o é, deveria trabalhar nisso aí. Tá? Deveria saber que todos nós somos iguais. Isso é ter fé também. Sabendo que todos nós somos iguais, você também está tendo fé em Deus, tendo respeito ao Criador, aceitando o Criador como ser supremo. Kardec fez mais uma pergunta, 944, diz assim: tem o homem o direito de dispor da vida? É como perguntar, tem o homem o direito de suicidar-se? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Olha bem, o suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. A vida pertence a Deus. Essa é uma lei. E quem procura elevar-se espiritualmente, cedo toma ciência dessa lei. E tendo ciência dessa lei, ele a respeita. Porque sabe que respeitando-a, está respeitando o Criador. Eu estou vivo aqui. Quem me deu a vida? Eu posso tirar minha vida na hora que as coisas não estiverem boas para mim? Eu estou trabalhando, estou devendo todo mundo, ou minha empresa está falindo, meus empregados estão entrando na justiça comigo, eu estou devendo muitos bancos. Quem sabe se eu dar uma suicidada resolve o problema? Vou suicidar. Aí caminha para um alto de um edifício, se joga de lá, pega um revólver, dá um tiro na cabeça. Meu Deus, se essas pessoas pudessem imaginar um segundo antes de cometer esse ato supremo, o que vai acontecer com eles lá, eles não fariam isso. Por isso, meus irmãos, eu digo para vocês, fiquem atentos se na casa de vocês tem algum parente, algum filho com ideias suicidas, que acha que a vida não vale nada, que está cheio de problemas. Diga para ele que assim que ele suicidar, os problemas dele vão aumentar de uma forma exponencial. E vai ter um problema maior ainda, que ele não vai poder solucionar. Só o tempo. Então, quando eu falo tempo, eu falo assim, milhares e milhares de anos, talvez até milhões de anos. Eu não sei. Tá? O suicida não sabe quanto tempo, quantos anos terrestres, por exemplo, ele vai gastar para se recuperar prontamente. Ele não sabe. Se ele soubesse, ele não faria isso. Então ele se suicidou e está lá com todos os problemas que o afligiam da mesma forma. E agora com o mais agravado.
Eu já vi, meus irmãos, em sessões mediúnicas, espíritos que se suicidaram desesperados, pedindo até para as pessoas correrem com ele para o hospital. Olha que coisa interessante. Ele que acabaram de se suicidar, foi levado a um grupamento espírita, onde pessoas estavam reunidas, uma reunião mediúnica para ajudar todos, tanto encarnados como desencarnados. E ele ali pedindo para levar ele para o hospital, me leve para o hospital, eu acho que não vai dar tempo para chegar no hospital. Quer dizer, realmente, no hospital da Terra, como ele pensava, não. Não vai dar mesmo. Acabou. Acabou para ele aqui. Agora, a vida não acabou para ele. E as consequências estão lá. Principalmente as consequências conscienciais. Se você tiver um irmão, um parente, qualquer pessoa que já demonstrou que tem essa tendência e que é uma pessoa muito triste, muito acabrunhada, muito melancólica, fique muito atento com essa pessoa, com esse parente seu, com esse seu filho, com esse seu marido, com essa sua esposa. Se um dia ela parecesse muito alegre, muito feliz, satisfeito, como se a vida estivesse maravilhosa, como se ele nunca tivesse tido nenhum problema, fique atento com ele nesse dia, porque normalmente esse é o dia fatal para ele. Ele briga com todo mundo, ele abraça os filhos, abraça a esposa, telefona para os amigos, manda carta para amigos ou parentes, faz de tudo. E à tarde se suicida. Porque isso também envolve um processo de obsessão espiritual. Olha bem, a pessoa vive no ócio, não tem fé em Deus, certo? Um com a vida farta, outro sem nada. Então essas pessoas normalmente, quando entram nesse processo, esse processo de autodestruição, de autoflagelação, ele normalmente é conduzido por uma entidade espiritual desencarnada, normalmente inimiga ferrenha dele e que quer conduzi-lo àquele ato supremo para agarrá-lo lá. Assim que ele deixar o corpo aqui, ele cai nas garras dele. Se ele não tiver nenhum crédito com o mundo maior para receber alguma ajuda, mínima que seja, como essa desse irmão que eu contei o caso aqui, que estava lá pedindo para ser levado para um hospital. Quer dizer, já tinha sido inclusive sepultado, mas estava ali pedindo, sem entender o que tinha acontecido com ele. Né? Ele achou que bastava se suicidar, acabou tudo. Lê do engano. Aí sim é que os problemas dele começaram. Se ele estava achando insuportável a vida aqui, aí ele vai ver agora o que é insuportável. Porque com certeza, esse ato criminoso e de desrespeito ao Criador há de lhe custar muito caro, do lado de lá e nas próximas encarnações dele. Vamos imaginar que ele tenha dado um tiro na cabeça, que o cérebro estilhaçou em milhares de pedaços pelo efeito do projétil que ele deu na cabeça. Meus irmãos, imagina isso aí mentalmente. Quantos milhares de anos esse ser, melhor dizendo, quantos milhares de anos ou talvez encarnações serão necessárias para esse ser se recompor mentalmente? Não vou falar fisicamente não, porque fisicamente ele vai entrar num próximo corpo, numa próxima encarnação. Eu falei mentalmente. Por enquanto, meus irmãos, eu fico por aqui. Agradeço a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Peço a Deus que tire da cabeça de todas as pessoas essa ideia infeliz do suicídio. Mais uma vez, fiquem todos com Deus.